Bom, gente, nessa aula nós vamos fazer algumas questões de juros simples, tá? São as questões da apostila 4, aula 13, e eu vou fazer com vocês as atividades propostas. Então, depois que vocês fizerem as questões, vocês vão assistir aquelas que vocês tiveram dúvida, tá? Então, nós vamos ter aqui as 10 questões das atividades propostas. Vou fazer as 10 questões aqui para vocês. Caso vocês continuem com alguma dúvida, aí vocês me perguntam, que eu explico de uma outra maneira ou faço novamente para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1, primeiro. Observe o anúncio a seguir que apresenta descontos promocionais de uma loja. Admita que essa promoção obedeça a seguinte sequência. Primeiro, um desconto de 10% sobre o preço da mercadoria. Primeiro desconto, né? Segundo desconto de 10% sobre o valor após o primeiro desconto. E um desconto de R$100 sobre o valor após o segundo desconto. Determine o preço inicial de uma mercadoria, cujo valor após os 3 descontos é igual a 710. Então, aqui na imagem, gente, o que nós temos? Olha só, 10% de desconto, mais 10% de desconto, mais R$100. E olha o que está dizendo. Então, o primeiro desconto de 10% é sobre o valor total. Depois, o segundo desconto de 10% é sobre o valor após o primeiro desconto, já é com valor com desconto, tá? E depois um desconto de R$100. Aí eu quero saber qual que é o valor inicial, que a gente não sabe de quanto que é, né? Cujo valor após os 3 descontos é igual a 710. Então, olha só, a gente tem aqui um valor inicial, o que eu vou fazer? Eu vou fazer do final, vou voltar, tá? Então, eu tenho um valor inicial que eu não sei quanto que é. Aí, sobre esse valor, eu vou tirar, né? Vou dar um desconto de 10%. Aí, eu vou ter um outro valor. Aí, depois, eu vou dar um outro desconto de 10%. Né? Porque são 2 descontos. Aí, eu vou ter um outro valor. E depois, eu vou tirar R$100. Aí, aqui já é o valor em dinheiro mesmo, tá? Aí, eu vou chegar num novo valor, ok? Aí, a gente quer saber quanto que é esse valor inicial aqui, ó, que a gente não sabe quanto que é. Bom, aí o valor final tá dizendo que vai ser de 710. Então, aqui é 710. Então, vamos fazer de trás para frente, olha. Então, aqui era um valor que se eu tirasse 100, vai para 710. Então, aqui era 810, ok? Agora aqui, gente, eu vou chamar de X esse valor aqui. É um valor que se eu descontar 10%, vai para 810. Então, vamos fazer uma regra de 3? Olha, o valor X é 100% e 90% é 810. Por que é 90%? Porque está dizendo o quê? Que vai subtrair 10%. Então, se eu vou tirar 10%, vai passar a ser 90%, não é verdade? Então, cortando um zero aqui, olha, que a gente sempre pode simplificar na regra de 3, né? Na mesma grandeza, se der para simplificar, você pode simplificar, tá? Então, olha, de 9 para 810, eu multiplico por 90, né? Então, quer dizer que aqui eu multiplico também por 90. Então, X é igual a 90 vezes 10, que é 900. Então, aqui é 900. Aí, agora eu vou fazer o mesmo raciocínio, eu vou fazer uma segunda regra de 3. Olha, o valor que a gente está querendo achar, vou chamar aqui de Y, só para não usar a mesma letra, tá? É um valor que se eu tirar 10%, esse valor vai para 900. Então, Y é 100% e 90% é 900, né? O 900, gente, corresponde ao 90 10 vezes, né? Então, o Y é o 100 10 vezes. Então, o Y é igual a 1000. Então, o valor inicial que a gente está procurando é 1000. Então, a resposta certa dessa questão é letra A. Questão número 2.
Abaixo estão apresentados termos gerais que definem 5 sequências de números reais para n natural. Então, sequência A é 80 vezes 24 elevado a n. Sequência B, 80 vezes 1,30 elevado a n. Sequência C, 80 vezes 0,30 elevado a n. Sequência D, 80 mais 24n. E sequência E, 80 mais 2,4 vezes n. Então, a gente tem que ver qual sequência que vai ser, né? A gente vai ter que identificar. Deu 5 sequências aqui. Aí, vamos ver o que está pedindo, né? Um dos termos gerais apresentados anteriormente, então, um desses 5, né? Indica o valor devido N meses após a tomada de um empréstimo de R$80. Calculado, então, N, olha, N são os meses, 80 é o valor do empréstimo, calculado após a incidência de uma taxa mensal de juros simples, é importante isso aqui, de 30% sobre o valor do empréstimo. Esse termo geral é... Bom, então, esse valor do empréstimo aqui, gente, como a gente viu na aula passada, é o valor sobre o qual a gente vai calcular os juros, né? Porque está dizendo que o juro de 30% vai ser sobre o valor do empréstimo. Então, quer dizer que esse valor do empréstimo corresponde ao capital, né? Então, eu tenho um capital de 80. O N é o tempo, né? Que a gente não sabe quanto que é, vai ficar N mesmo. E a taxa é de 30%, né? Essa taxa, ela está em mês, porque tá dizendo aqui, ó, taxa mensal. Então, o tempo aqui também já está em mês. Então, beleza, tem que estar na mesma unidade de medida, né? Aí, a questão quer saber o quê? Qual desses aqui que corresponde aos juros, né? Porque, olha só, um dos termos apresentados indica o valor devido N meses. Qual que é o valor que eu vou ter depois de N meses, né? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui na formulazinha de juros para ver o que nós vamos encontrar. Olha, juro, vamos lembrar, é igual a CIT sobre 100. Lembrando que esse 100 é da porcentagem, né? Então, o juro vai ser igual a 80 vezes... Quanto que é a taxa? A taxa é 30 vezes o tempo, que é N, sobre 100. Sobre 100. Aí, aqui, gente, olha só. Esse 100 aqui é do 30%, tá? Então, quer dizer que se você deixasse 0,3 aqui, não teria que colocar o 100, tá? Porque 0,3 é 30%. Então, vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros. Então, o juro vai ser de 24N. Isso aqui é o que vai render, né? Agora, olha só, a questão tá pedindo o quê? Qual que é o valor devido? Quanto que eu vou ter daqui a N meses? Então, vai ser o meu montante, né? Quanto que eu vou ter? O montante é o quê? É o capital que eu já tinha mais o rendimento. Então, o montante vai ser o capital 80, que é o valor que eu já tinha, mais quanto que rendeu nesse período? 24N, né? Então, eu tinha 80 e rendeu mais 24N. Isso aqui, gente, ó, é juro, pode ser chamado de juros, ou pode ser chamado também de rendimentos, né? Rendimentos, é a mesma coisa. Então, o valor que eu vou ter daqui a N meses é o valor que eu já tinha mais o que rendeu. Então, vai ser de 80 mais 24N. Então, a nossa resposta, olha só. Qual sequência que é? É a sequência D, não é a resposta D, tá, gente? É a sequência D. O D, então, é aqui, ó, não é? Na letra B, ó. Sequência D. Então, a resposta certa, letra B. Uma cliente fez um empréstimo a juros simples de R$600 em um banco, a uma taxa de 4% ao mês por 2 meses. Quando ela foi pagar, o gerente do banco informou-lhe que poderia sortear uma taxa I para ter um desconto sobre o valor da sua dívida. Então, atenção. Ela fez um empréstimo de R$600 e a taxa era de 4% por 2 meses.
Aí a gente já vai saber quanto que ela estava devendo, né? Quando ela foi pagar, então depois desses 2 meses, o gerente do banco informou-lhe que ela poderia sortear uma taxa aí para ter um desconto sobre o valor da sua dívida. Fez-se o sorteio e lhe foi concedido o desconto, resultando no pagamento, então ela pagou R$ 602,64. Dessa forma, o valor da taxa I sorteada foi de... Bom, então primeiro, vamos ver de quanto que era a dívida dela? Porque o empréstimo, né, foi de R$ 600. O valor sobre o qual eu calculo os juros corresponde ao capital, né? Então, o capital lá inicial era de R$ 600. A taxa de 4% ao mês e o tempo 2 meses. Então, vamos ver quanto que ela foi pagar, né? De quanto que era a dívida dela depois de 2 meses. Então, vamos calcular aqui. Juro é CIT sobre 100. Aqui, gente, dá para fazer sem fórmula também, tá? Você pode calcular, olha, 4% de 600 é o juro de um mês. Multiplica por 2, é o juro de 2 meses, tá? É a mesma coisa de fazer pela fórmula. Não tem necessariamente que fazer pela fórmula, é só uma opção, ok? Vezes 4 vezes 2 sobre 100. Então, vou simplificar 2 zeros. Então, o juro é de 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48. Então, na hora que ela foi pagar, gente, quanto que era a dívida dela? R$ 600 mais o juro de 48, né? Então, a dívida era de R$ 648. Essa era a dívida total. Aí, o que que o banco fez? O banco tinha um sorteio lá, que podia dar um desconto sobre a dívida. Então, era sobre os 648. Então, ele sorteou uma taxa que deu um desconto sobre 648 e essa pessoa pagou quanto? R$ 602,64. Agora, eu quero saber de quanto que é essa taxa. Então, o que que nós vamos fazer? O desconto, essa taxa de desconto, ela vai ser calculada sobre 648, né? Então, 648 é 100%, porque a taxa vai ser calculada sobre 648. E 602,64, ou vamos ver quanto que é a diferença? Melhor a gente ver. Vamos subtrair aqui. Pode ser com 602 também, tá? Mas eu vou subtrair para eu já ver quanto que foi o desconto. Aí a gente acha direto a taxa de desconto, né? Então, coloca vírgula debaixo de vírgula. 6, 10 menos 7, 3, 8 menos 3, 5, 4. Então, o desconto foi de R$ 45,36. Então, R$ 45,36 corresponde a X. Se você colocasse no lugar do 45,36, 602,64, você ia achar o percentual que ela pagou, tá? Assim a gente acha o percentual que ela teve de desconto, ok? Então, vai ficar 648x é igual a 45,36 vezes 100, multiplicar por 100 é só andar 2 casas para a direita, né? Então, o x é igual a 4.536 dividido por 648. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 4, 28, com 5, 33, vão 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. Aqui, gente, você não tinha que saber direto que é 7, né? Aí você vai fazer a continha mesmo. Vai tentar, assim, olha, 4.536 por 648. Ah, será que é 2? Será que é 3? Será que é 4? É assim que faz, tá? Até você descobrir quanto que dá. Vai achando aproximado. Então, o desconto foi de 7%. Então, a resposta certa é letra C. Vamos ver a próxima. Questão 4. Diante da crise que o país atravessa, uma financeira oferece empréstimos a servidores públicos, cobrando apenas juros simples. Se uma pessoa retirar R$ 8.000 nessa financeira, a taxa de juro de 16% ao ano, quanto tempo levará para pagar um montante de R$ 8.320? Bom, então, uma questão de juros simples. O capital, que é o valor sobre o qual a gente vai calcular os juros, é de 8.000. A taxa
é de 16% ao ano. O tempo é exatamente o que a gente está querendo saber, né? Durante quanto tempo, né? E o montante é 8.320. Cuidado que 8.320, gente, não é juro, tá? Olha, tá dizendo aqui quanto que é o montante que ela vai pagar. Então, 8.320. Então, quanto que ela vai pagar de juro? Se ela pegou 8.000 e pagou 8.320, então ela vai pagar 320 de juro, né? Então, vamos lá. Juro é igual a CIT sobre 100. Então, o juro é 320. O capital é 8.000. A taxa é 16. O tempo eu não sei, sobre 100. Olha, essa taxa aqui, ela tá em ano. Então, essa resposta que eu vou encontrar aqui estará em ano. Aí, observe que as alternativas estão em meses. Então, tem que transformar depois, tá bom? É só transformar, é tranquilo. Então, aqui vamos simplificar 2 zeros. Então, vai ficar 320 dividido por 8 vezes 16 é igual a T. Não é isso? Olha só o que eu fiz aqui, gente. Só assim, 8 não, né? É 80, na verdade. 80 vezes 16. Eu simplifiquei 2 zeros aqui primeiro do 8.000 com os 2 zeros do 100. E passei dividindo, né? O 80 e o 16, tá bom? Então, aqui eu vou simplificar um zero, olha. Um zero aqui. E 32 dividido por 16 dá 2. Eu poderia dividir pelo 8 também, tá? Tanto faz. E o 2 dividido por 8 aqui dá 4. Então, T é igual a 1/4. 1 sobre 4. 1/4 de quê, gente? 1/4 de ano. Não é isso? Então, o que nós temos que achar aqui agora? 1/4 de ano corresponde a quantos meses? Um ano tem 12 meses, né? Então, 1/4 de 12 meses. Aí, eu simplifico aqui por 4, vai dar 3, né? Então, a minha resposta é 3 meses. Então, a resposta certa dessa questão é letra B. Então, cuidado, viu? Porque poderia ter, por exemplo, aqui, vamos supor que tivesse escrito 1/4 de mês, estaria errado, né? 1/4 de ano estaria certo? Estaria certo também. Antes de fazer questão, você poderia transformar essa taxa aqui, que está em ano, em mês. Se você colocar essa taxa em mês, que é dividir a taxa por 12, aí você já encontraria a resposta em mês, tá bom? Aí tanto faz, dividir antes e já achar em mês ou transformar no final, que foi a forma que eu fiz. Vamos lá, então, para a questão 5. Um produto foi comprado em 2 parcelas. A primeira à vista e a segunda após 3 meses, de maneira que sobre o saldo devedor incidiram o juro simples de 2% ao mês. Se o valor das 2 parcelas foi o mesmo, em relação ao preço do produto à vista, cada parcela corresponde a... Bom, gente, essa questão, ela é diferente de todas as outras que a gente fez até agora. E é muito fácil errar esse tipo de questão, tá? Por quê? Porque as 2 parcelas são iguais. Só que a primeira não tem juros. Porque eu vou pagar a primeira parcela à vista. Eu não pago juros sobre algo que eu não estou devendo. O juro, ele é sempre pago sobre saldo devedor. Então, se eu já paguei, não tem como ter juros, tá? Agora, a segunda vai ter juros. Então, eu não posso falar que eu vou pagar metade, né, de entrada, porque vamos supor que o produto seja R$100. Se eu pagar R$50, a segunda parte de R$50 teria juros. Então, depois de calcular juros, não tem como elas ficarem iguais, certo? Então, bastante atenção nesse tipo de questão, que ela é bem diferente e interessante, viu? Então, vou fazer o seguinte, o valor do preço à vista é o valor total do produto, né? Então, eu vou chamar de 100. Só para ficar mais fácil de calcular, tá, gente? Você pode chamar de um outro valor que você quiser. Aí, eu quero saber a parcela, né, em relação ao valor total. Então, essa parcela, como a gente não sabe quanto que vale, a parcela vai ser de X, tá bom? Vou chamar de X. As 2 parcelas são iguais, então vou pagar 2 parcelas de X, mas a soma não dá 100, né? Porque tem juros, ok? Então tá. Então o raciocínio é o seguinte, cheguei lá na loja para comprar.
custava R$100 o meu produto. Aí eu já paguei X, certo? Já dei X. Então, na hora que eu saí da loja, eu estava devendo quanto? 100 menos X. Então, esse 100 menos X é o saldo devedor, correto? É quanto que eu fiquei devendo na hora que eu saí da loja. Na hora que eu saí da loja, eu estava devendo 100 menos X. Aí, sobre esse saldo devedor, vai ter um juros de 2% ao mês num período de 3 meses. Então, vamos lá. Usando juros agora, tá? Fórmulazinha de juros. O capital é o saldo devedor. 100 menos X. Não é isso? A taxa, eu nem vou jogar na fórmula, tá? Que eu acho que dá para fazer sempre jogar na fórmula aqui, dá para vocês entenderem bem. A taxa é de 2% ao mês. O tempo é 3 meses. Então, gente, olha só, o juro vai ser de 6% nesses 3 meses. Porque é 2% a cada mês durante 3 meses, então é 6%. Então, quer dizer que a segunda parcela vai ser de 106% de 100 menos X. Porque sobre 100 menos X vai ter um juro de 6%, né? Então, quanto que eu vou pagar lá na segunda parcela? 106%, que é o que eu estava devendo, 100%, mais 6% de juros, ok? E essa primeira parcela, que é X, vai ser igual a essa segunda parcela, que é 106% de 100 menos X. Então, a gente vai igualar, ok? Então, vai ficar X, primeira parcela, é igual a segunda parcela. Aí, presta atenção como é que eu vou fazer aqui, ó. 106% de 100 menos X, ok? Porque aqui nós vamos fazer distributiva, vai tirar o 100 aqui e tudo mais, ok? Então, tirando como se a gente estivesse tirando a MMC. Então, esse 100 vai passar para cá multiplicando, vai ficar 100x. Aqui vai ficar 106. Olha, porque esse 100 aqui, ele passou para lá multiplicando. Então, vai ficar 106 vezes 100, ok? Aqui vou fazer distributiva, olha. Menos 106x. Então, 106x com mais 100x, olha, 206x, né? Porque vai somar. É igual a 10.600. Então, x é 10.600 dividido por 206. Aí, agora, eu quero saber quanto que é o x em relação ao valor total. Então, em relação a 100, essa parcela aqui, ó, que deu esse valor aqui, corresponde a quanto? Ok? Isso aqui é que parte de 100 em relação a 100. Então, é como se fosse assim, ó, 100 é 100%. E esse aqui corresponde a quanto? Então, é a parcela, que é 10.600 sobre 206, em 100. Porque é em relação a 100, não é? Quanto de 100 que ela vale? Então, vamos repetir o 10.600 sobre 206 vezes o inverso de 100, que é 1 sobre 100, né? Aí, aqui a gente pode simplificar. O 106 e o 206 divide por 2, né? Dá 53 sobre 103. Então, a parcela corresponde a quanto em relação ao total? 53 103 avos. Então, a resposta certa é letra B. Seu João fez um empréstimo de R$1.000 no Banco A, a uma taxa de juros simples. Após 4 meses, pagou um montante de 1.320 e quitou a sua dívida. Dona Maria fez o empréstimo de R$1.200 no Banco B, a uma taxa de juros simples. Após 5 meses, pagou um montante de R$1.800 e quitou a dívida. As taxas mensais de juros dos bancos A e B, respectivamente, são...
de quanto que são as taxas de juros. Eu vou fazer a questão, gente, sem usar a fórmula de juros, tá bom? Só para fazer de forma diferente aqui. Então, vamos anotar aqui do senhor João e depois a gente faz da dona Maria, tá bom? Então, olha só, vamos pensar sem a fórmula de juros. O senhor João, ele pegou R$1.000 de empréstimo, né? A taxa é... não sei de quanto que é, a gente quer achar a taxa. E o tempo foi por 4 meses. E ele pagou 1.320. Então, quanto que ele pagou de juros, gente? Ele pagou de juros 1.320 menos R$1.000, né? Então, ele pagou 320 de juros. Ok? Esse 320 de juros é calculado sobre R$1.000, não é? Porque é o valor do capital. Então, ele pagou de juros 320 em 1.000, em relação a 1.000, né? Aí, simplificando aqui, por 10 vai dar 32%. Então, ele pagou 32% de juros. Porque 320 é 32% de 1.000. Esses 32%, gente, foi num período de 4 meses. Então, se eu pegar 32% e dividir por 4, eu vou achar quanto que foi a taxa ao mês. Porque é juros simples, tá? Em juros compostos, a gente não pode fazer isso, não. Mas em juros simples pode. Então, se o período todo teve um juro de 32%, então a cada mês o juro é de 8%, porque 32 dividido por 4 dá 8. Ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com a dona Maria. Ela pegou R$1.200 e pagou 1.800. Então, quer dizer que ela pagou de juro R$600. Esse juro de R$600 foi calculado sobre R$1.200. Né, sobre o empréstimo todo de R$1.200. 600, gente, é metade de 1.200, né? Então, isso aqui dá meio, não é verdade? Que é 50%. Então, ela pagou 50% de juros no período. E esse período foi de 5 meses. Então, 50% dividido por um período de 5 meses. Então, quer dizer que o juro foi de 10% a cada mês. Então, no banco A, o juro é de 8% e no banco B, 10%, respectivamente. Cuidado que olha a letra E, tá 10 e 8, só que a resposta é 8 e 10, né? Porque o senhor João pegou no banco A. Então, a resposta certa é letra A. Número 7. Certo capital aplicado durante 8 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Já vai olhando aqui, gente, ó, o tempo tá em mês, a taxa tá em mês. Então, beleza, tá igual, né? Produziu um montante de R$11.600. Para que o mesmo capital aplicado durante igual período produzisse um montante de R$12.000, a taxa mensal de juros simples deveria ser igual a... então, olha só. O capital foi aplicado durante 8 meses, a 2% ao mês, e o montante foi de 11.600. Agora a questão está querendo saber o seguinte: e para o montante ser 12.000 e o mesmo capital, de quanto que teria que ser essa taxa? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos separar as aplicações? Então, olha, primeiro a gente não tem um capital, vou chamar esse capital de X, tá? O tempo é 8 meses. A taxa é de 2% ao mês e o montante é de 11.600. Essa é a primeira aplicação. A segunda é o mesmo capital. Nós vamos achar esse capital aqui e vamos substituir aqui, né, no X. Aplicado por igual período, 8 meses. A taxa é o que a gente está querendo achar, de quanto que é essa taxa, e o montante aqui vai ser de 12.000. Então, a gente quer achar essa segunda taxa, né? Bom, então vamos lá, olha só. Aqui na primeira aplicação, o juro, o que é o juro? É o que rende, não é verdade? Então, o juro, o capital é X, então o juro vai ser de 11.600, que é o montante, menos o capital, que vai ser o que rendeu. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui na fórmulazinha de juros, tá? Juro é igual a CIT sobre 100. Então, o juro, 11.600 menos X
é igual capital, que eu não sei quanto que é, né? Que é x. A taxa é 8. Desculpa, o tempo é 8, a taxa é 2 sobre 100, certo? Então, aqui vai ficar 11.600 vezes 100. Vou multiplicar cruzado, tá bom? Então, vai ficar 11.600 vezes 100 é só aumentar 2 zeros. Menos 100x é igual a 16x. Então, 116x, que é 16x com 100x, é igual a 1.160.000. Isso, 1.160.000. Então, o x é igual a... que dá para dividir, né, gente? O 116 aqui, ó. Então, vai dar 10.000. Então, o capital é 10.000, né? Que é o x. Só que a gente não tá querendo o capital, né? A gente tá querendo a taxa. Então, quanto que é o juro aqui da segunda aplicação? Agora, a gente já tá na segunda aplicação, olha. O capital a gente já sabe que é 10.000. Se o montante é 12.000, então o juro aqui foi de 2.000. Então, vamos usar a fórmula de juros de novo. Juro é igual a CIT sobre 100. Então, vai ficar juro de 2.000. A gente tá na segunda aplicação, hein? É igual capital, que é 10.000, vezes a taxa, que eu não tenho, é o que tá querendo saber na questão, vezes o tempo, que é 8 sobre 100. Aí aqui a gente pode simplificar 2 zeros, né? Então, vai ficar 2.000 é igual a 800i. Então, i é igual a 2.000 dividido por 800. Aí, a gente pode simplificar 2 zeros aqui. E a taxa vai ser de 20 sobre 8. Dividir por 8, gente, é a mesma coisa que dividir por 2, dividir por 2 e dividir por 2 de novo, né? Então, 20 dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, dividido por 2 dá 2,5. Como aqui tem mês, olha, o tempo, então essa taxa que eu encontrei aqui, ela já está ao mês. Então, a nossa resposta é letra B. Vamos ver questão 8 agora. Questão número 8. Gabriel aplicou R$ 6.500 a juros simples em 2 bancos. No banco A, ele aplicou uma parte a 3% ao mês, durante 5/6 de um ano. No banco B, aplicou o restante a 3,5% ao mês, durante 3/4 do ano. O total de juros que recebeu nas duas aplicações foi de R$ 2.002,50. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Vamos achar tudo primeiro, quanto que ele aplicou em cada uma, e depois a gente vê as alternativas, tá? Porque mesmo que a gente não precise de todas as informações, é bom a gente testar aqui, aproveitar e treinar a resolução aqui dos juros, certinho? Então, o capital total é de 6.500. Eu vou dividir esse capital em 2 partes, não é isso? Então, presta atenção aqui que eu vou anotar as informações separadas aqui de cada aplicação, do banco A e do banco B. Então, no banco A, ele pegou uma parte desses 6.500. Então, eu vou chamar esse capital aqui, como eu não sei quanto que ele é, eu vou chamar ele de X, tá bom? Então, o capital é X, a taxa é de 3% ao mês, o tempo é 5/6 de um ano. Então, vou colocar em mês de uma vez, né? Primeiro que a gente tira essa fração e a taxa tá em mês, então 5/6 de um ano é 5/6 vezes 12, né? 12 meses. Então, dá 10 meses. 10 meses. Aí, aqui nós vamos achar o juro pela formulazinha, né? O juro é CIT sobre 100, não é isso, gente? Então, vai ficar capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Então, continuando aqui. Tô na aplicação 1. Tá? Então, o juro vai ser de, eu vou simplificar um zero aqui, ó, 0,3x, ok? 0,3x, que é 3 vezes x sobre 10.
Então, esse é do banco A. Agora, do banco B, vamos ver o que a gente tem do banco B. O capital é o restante. Então, como ele já aplicou o X, então o restante vai ser 6.500 menos X, né? Então, o capital é 6.500 menos X. A taxa é de 3,5% ao mês. O tempo é de 3/4 do ano. 3/4 do ano, 3/4 vezes 12, não é isso? Que vai dar 9 meses. 9 meses. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Jogar a fórmulazinha de juros de novo, né? Então, o juro vai ser capital 6.500 menos X, vezes a taxa de 3,5, vezes o tempo, que é 9, sobre 100, certinho? Aí, aqui, tá vendo que a gente tem o juro total? Então, quer dizer que se a gente pegar esse juro aqui, que é do banco A, com esse juro aqui, que é do banco B, tem que dar 2.002,50 centavos, ok? Então, vamos lá. 0,3x, aí presta atenção aqui que eu já vou organizando, tá? Mais. Aí aqui, olha só, primeiro eu vou fazer o 9 vezes o 3,5. E já vou fazer distributiva, tá bom? Então, 3,5 vezes 9 é 31,5. Vezes 6.500 dá 204.750 menos 31,5x sobre 100. Isso aqui é igual a 2.002,50, que é o juro total, né? Aí eu vou tirar o MMC, ok? Aqui vai ser de 100, né? O MMC vai ser 100. Então, vai ficar 30x mais 204.750 menos 31,5x é igual a 2002,5 vezes 100, que vai dar 200.250. Então, 1,5x, que é 31,5 vezes 30, vai dar 1,5, é igual a 4.500, que é 204.750 menos 250, né? Então, x é igual a 3.000. Então, o que é o X? O X, gente, olha, é o capital lá da primeira aplicação, tá bom? Então, o capital da primeira aplicação foi de 3.000, como o total é 6.500, então o capital da segunda aplicação foi de 3.500, né? Então, agora vamos ver qual que é a resposta certa. Primeiro, letra A, vamos ver qual que é. É possível comprar um televisor de 3.100 com a quantia aplicada no banco A? Não, porque no banco A a gente aplicou 3.000, então não dá. Então, essa está errada. Letra B. O juro recebido com a aplicação do banco A foi menor do que 850? O juro, gente, foi de 0,3x. Então, é 0,3 vezes 3.000, que dá 900, né? Aí, tá dizendo que foi menor que 850. Então, tá errado. Letra C. É possível comprar uma moto de R$ 4.600 com a quantia recebida pela aplicação no banco B? Quanto que a gente recebeu no banco B? Olha, no banco A não recebeu 900. Então, do banco B, vai ter recebido quanto? 2.002,50 menos 900. Se eu subtraísse 1.000, gente, não ia sobrar 1.002,50? Então, como eu estou subtraindo 900, vai sobrar quanto? 1.102,50. Então, é possível comprar uma moto de 4.600 com a quantia recebida? Bom, eu apliquei quanto? 3.500, né? Isso mesmo, 3.500 mais 1.102. Então, se eu somar 3.500 aqui, ó, vai dar mais do que 4.600. Então, eu poderia comprar uma moto de 4.600? Sim. Então, essa é a nossa resposta. Mas vamos analisar as outras, né? O juro recebido com a aplicação do banco B foi maior que 1.110? Não, foi 1.102,50. Então, tá errada. É possível comprar um computador de 5.800 com o total de juros recebidos pela aplicação nos bancos A e B juntos?
Não, gente, é possível comprar um computador com total de juros recebidos? Não, o total de juros recebidos foi de 2002, né? Então, não dá para eu comprar um computador de 5.800, então tá errado. Então, a nossa resposta é realmente a letra C. Questão número 9. Senhor José tinha uma quantia X em dinheiro e aplicou tudo a juros simples de 5% ao ano. Terminado o primeiro ano, reuniu o capital aplicado e os juros e gastou 1/3 na compra de material para a construção de sua casa. O restante do dinheiro ele investiu em 2 aplicações. Colocou 5/7 a juros simples, de 6% ao ano, e o que sobrou a juros simples, de 5% ao ano, recebendo assim R$ 700 de juros relativos a esse segundo ano. Então, nesse segundo ano, né, que não é o que ele aplicou lá no primeiro ano, no 5% lá do primeiro ano, né, do segundo ano, pode-se afirmar, então, que a quantia X que o senhor José tinha é um número cuja soma dos algarismos é... Olha, essa tem muita coisa, né, para fazer. Então, vamos lá. Ele tinha X reais. Então, esse é o capital dele, né? Ele tinha um capital de X. Ele aplicou tudo a juros simples de 5% ao ano. Então, a taxa de 5% ao ano. Terminado o primeiro ano, reuniu o capital aplicado e os juros e gastou 1/3 na compra de material de construção. Então, passado o tempo de um ano, vamos ver qual que era o montante dele? Olha só, vai render 5%, não é verdade? Então, o juro vai ser de quanto? 0,05 X, porque é 5% ao ano durante um ano, então quer dizer que o montante é de 1,05 X. Ele pegou essa quantia e gastou 1/3 com material de construção. Então, com material, ele gastou quanto, gente? Ele gastou 1/3 de 1,05 X. Que dá 0,35x, que é só dividir por 3 aqui, né? Então, esse aqui foi o que ele gastou com material de construção, né? O restante do dinheiro, o que é o restante do dinheiro, então, gente? O restante vai ser 1,05x, que é o que ele aplicou, menos o que ele gastou com material de construção. Então, sobrou para ele ainda 0,7x. Né? O restante do dinheiro ele investiu em 2 aplicações. Colocou 5/7 desse valor a juros simples de 6% ao ano. E o restante a juros simples de 5% ao ano. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as 2 aplicações. A primeira e a segunda aplicação dele aqui, do segundo ano isso aqui, né? Então, primeiro ele pegou 5/7 de 0,7. 5/7, gente, de 0,7 é 0,5x, certo? Então, quer dizer que o juro aqui da segunda vai ser 0,5x a uma taxa de 6% em um ano. Ok? Então, 6% ao ano, a taxa é de 6%, o capital é de 5/7. Então, 5/7 de 0,7 é 0,5, ok? Então, o juro aqui vai ser de 0,5 vezes 6, né? Meio vezes 6 é 3, então é 3x sobre 100. E na segunda aplicação, ele vai fazer o quê? Olha, pegou o restante, então se aqui ele já colocou 0,5, então sobrou 0,2. 0,2x a uma taxa de 5% ao ano, durante um ano, sobre 100. Então, o juro aqui vai ser de 0,2 vezes 5 é 1, então vai ficar x sobre 100. O juro total foi de R$ 700. Então, 3x sobre 100 mais x sobre 100 é igual a R$ 700. Então, 4x
é igual a 700, com mais 2 zeros, né? Tirando MMC aqui. Então, x é igual a 70 mil dividido por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 e dividir por 2 de novo, né? 70 mil dividido por 4, 35 mil. Dividido por 2, 70 mil dividido por 2, 35 mil. Dividido por 2 de novo, 17.500. Então, olha só. A quantia X que o senhor José tinha, então a quantia X que ele tinha lá no início era de 17.500. É um número cuja soma dos algarismos. Então, ainda tem que somar os algarismos. 1 mais 7 mais 5 mais 0 mais 0. 1 mais 7, 8. 8 com 5 mais 0 mais 0, 13. Então, a soma dos algarismos é 13. Resposta certa, letra D. Vamos ver a última questão. O Conselho Monetário Nacional determinou novas regras sobre o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito a partir do mês de agosto de 2011. A partir de então, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor total da fatura. Em dezembro daquele ano, outra alteração foi efetuada. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago seria de 20% do valor da fatura. Um determinado consumidor possuía no dia do vencimento, 1/3/2012, então olha só, essa atualização aqui foi em dezembro de 2011. Então aqui em março de 2012 já era 20%, né, o valor mínimo da fatura. 1º de março de 2012, uma dívida de R$1.000 na fatura de seu cartão de crédito. Se não houver pagamento do valor total da fatura, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor para a próxima fatura. Para quitar sua dívida, ele optou por pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês e não efetuar mais nenhuma compra. A dívida desse consumidor em 1º de maio será de... Então, vamos com calma. Olha só. Ele tinha uma dívida de R$1.000 em março, no dia do vencimento, em 1º de março. Então, vamos anotar aqui certinho. Ele estava devendo R$1.000. O que diz aqui, gente, o Conselho Monetário Nacional fala? Que tem um valor mínimo da fatura que você tem que pagar. Então, não pode ficar devendo para o mês seguinte a fatura toda. Porque o cartão de crédito, não sei se você sabe como é que funciona, mas você não precisa pagar a fatura toda, você pode ficar devendo para o mês seguinte. Só que o juro é absurdo, né? Então, o que o Conselho Monetário fez? Bom, vamos obrigar todo mundo a pagar uma parte, para ela não ficar devendo e as pessoas não se endividarem demais, né? Então, a pessoa tem que pagar no mínimo 20%. Aí tá dizendo o quê? Que ele vai efetuar o pagamento mínimo. E eu quero saber quanto que ele vai estar devendo em maio, sabendo que ele não vai comprar mais nada. E tem um juro de 10% sobre o saldo devedor. Claro que juro é sempre sobre saldo devedor, é sobre o que eu estou devendo, ok? Então, R$1.000. Chegou a fatura aqui de março. Aí, ele vai ter que pagar 20%. 20% é R$200, né? Então, ele vai ficar devendo ainda R$800. Aí, essa dívida foi lá para abril. Aí, aqui, olha, de março para abril, tem que ter um juro de 10%, porque tá dizendo aqui que o juro é de 10% sobre o saldo devedor, tá, gente? Então, é sobre o que eu devo, sobre os 800. 10% de 800 é 80, né? Então, chegou em abril, eu estava devendo quanto? 880. Aí, ele tem que pagar 20% desse valor, né? Então, 20%, 10% é 88, né? Que é só dividir por 10. Então, 20% é 176. Então, em abril, ele estava devendo 704. Aí, foi para maio. Aí, olha, eu quero saber a dívida dele em maio. Então, o 704 vai ter um aumento de 10%. Então, vai ser 704 mais 10% é quanto? 70,4, né? Então, em maio, ele vai estar devendo 774,4. Então, a dívida dele vai ser de 774,4. Resposta certa, letra D. Bom, então encerramos a aula 13. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá bom?